Jacó. Introdução. Neto de Abraão e filho de Isaque, Jacó foi um dos grandes patriarcas da nação de Israel. Na verdade, a nação em si foi nomeada com outro nome de Jacó, Israel. Porém é o seu nome original, Jacó, que nos dá uma ideia de seu caráter. Seu nome significa enganador. A princípio, a vida de Jacó pode parecer sem graça, sendo que ele não fez muito mais que cuidar de seu gado e criar sua família. Porém, se prestar atenção, você verá que sua vida foi cheia de dramas e conflitos entre ele e os membros de sua família e até entre ele e Deus. Sua história de vida é extraordinária desde o início. Os capítulos 29 e 30, do livro de Gênesis, descreve o nascimento da maioria dos filhos de Jacó. Leia deu 4 filhos a Jacó: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Gênesis 29.31-35. Raquel não havia tido filhos, então deu sua serva Bila a Jacó. Bila teve 2 filhos, Dan e Naftali, Gênesis 31-8. Vendo que não estava mais concebendo, Leia deu sua serva Zilpa a Jacó como esposa. Ela concebeu mais 2 filhos a quem Leia chamou de Gade e Aser, Gênesis 39-13. Porém Leia ainda queria ter mais filhos. Então um dia, ela elaborou um plano quando viu que seu filho mais velho havia achado algumas mandrágoras no campo. Ela trocou as mandrágoras, acreditava-se que estimulava a concepção, pelos serviços de Jacó, Gênesis 30:14-15. Leia então concebeu os filhos de número 5 e 6, Issacar e Zebulon, que logo seguiu ao número 7, uma filha chamada Diná, Gênesis 30:14-21. Por fim, Raquel concebeu seu primeiro filho, José, Gênesis 32:22-24. Deus prometeu aos 3 principais patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, que ele faria de suas descendências uma grande nação e que daria a eles a terra de Canaã para que morassem. Porém foi pelo nome dado por Deus a Jacó, Israel, que essa nação é conhecida. Além disso, até o nome Jacó tem significado vasto na Bíblia. Os escritores bíblicos usaram o nome Jacó como sendo a nação, por volta de uma centena de vezes, Salmo 59:13. O nome Jacó é constantemente achado em paralelo com Israel, Números 23:7. Mais especificamente, Jacó é usado como reino do norte de Israel, Amós 7:5. Em Isaías 41:21, o título Rei de Jacó se refere ao próprio Deus. A maneira que o nome de Jacó foi usado, reflete a importância que ele ocupa na história da nação como pai das 12 tribos. Jacó nasceu como resposta da oração de sua mãe, Gênesis 25:21, nas asas de uma promessa, W 22,23. Será que Isaque e Rebeca compartilharam os termos da bênção com os filhos gêmeos, enquanto eles cresciam? Contaram logo no início que, de acordo com a vontade de Deus, o mais velho serviria o mais novo? Deveriam ter contado, mas as evidências indicam que não o fizeram. De acordo com o que aconteceu, o modo como Jacó nasceu, agarrado, Gênesis 25:26, e o nome que lhe deram, Jacó, suplantador. Por muito tempo a marca registrada de seu caráter foi o oportunismo, a luta para tirar vantagem a qualquer preço e desonestamente. Além disso, a própria Rebeca, diante da possibilidade de que Esaú alcançasse a preeminência, não apelou para a confiança na promessa divina, e sim para seu próprio oportunismo inescrupuloso, GN 25, 5-17, ou seja, sendo de tal mãe, tal filho. Esaú era um indivíduo rude e despreocupado, que não levava nada muito a sério e que dava um valor exagerado aos prazeres passageiros. Jacó percebeu que essa era sua chance. Certo dia, Esaú voltou faminto de uma caçada e encontrou a casa imersa no aroma de uma apetitosa refeição preparada por Jacó. Esaú não teve dúvidas em trocar seu direito de primogenitura por um prato de comida e podemos imaginar um sorriso de maliciosa satisfação nos lábios de Jacó pelo negócio bem-sucedido. Gênesis 25:27-34. A família patriarcal era a administradora da bênção do Senhor para o mundo, veja Abraão, GN 12:2-3. Quando, porém, ele sentiu a aproximação da morte, GN 27:1,2, de maneira totalmente equivocada, o que não é raro nos idosos, GN 35:27-29, percebeu que era uma questão de extrema importância assegurar a transmissão da bênção. Quantas tragédias seriam evitadas se vivêssemos plenamente conscientes das promessas e da palavra de Deus? Rebeca achava que era sua obrigação providenciar o cumprimento da promessa feita no nascimento dos gêmeos. Isaque esqueceu totalmente a mensagem.
Uma terrível fraude foi praticada, e Rebeca corrompeu aquela sua característica positiva, que era parte de seu charme durante a juventude, Gênesis 24:57. E Jacó, por sua vez, temeu ser descoberto, em lugar de arrepender-se do pecado que praticava, Gênesis 27:12. As consequências foram a inimizade entre os irmãos, Gênesis 27:41, a separação entre Rebeca e seu querido Jacó, Gênesis 25:28, 27-45, o qual de fato ela nunca mais viu, e, para Jacó, a troca da segurança do lar por um futuro incerto e desconhecido, GN 28.1,2-10. Um encontro com Deus, GN 28. Logo depois que Jacó sentiu a desolação que trouxera sobre si mesmo, o Senhor apareceu a ele e concedeu-lhe uma viva esperança. Embora ele desejasse conquistar a promessa de Deus por meio de suas próprias manobras enganadoras, o Senhor não abandonou seu propósito declarado. A maior parte do restante da história gira em torno dessa tensão entre o desejo de Deus em abençoar e a determinação de Jacó de conseguir sucesso por meio da astúcia. Gênesis 28:13, que diz, por cima dela estava o Senhor, tem uma variação de tradução que seria mais apropriada, perto dele estava o Senhor, pois a bênção de Betel foi, estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores. Tudo isso sugere que a escada é uma ilustração do Senhor, que desce a fim de estar com o homem a quem faz as promessas. Numa atitude típica, Jacó tenta transformar a bênção de Deus numa barganha e literalmente coloca o Senhor à prova, ao reter o compromisso pessoal da fé até que Deus tivesse provado que manteria sua palavra. Quão maravilhosa é a graça do Senhor, que permanece em silêncio e busca o cumprimento de suas promessas, mesmo quando são lançadas de volta em sua face. Oportunistas, entretanto, não fazem investimentos sem um retomo garantido do capital. Jacó precisava. O que podemos aprender da vida de Jacó? A vida de Jacó começou com uma luta. Como um gêmeo no útero com Esaú, ele brigou por posição e nasceu segurando o calcanhar de seu irmão. O nome de Jacó é traduzido como ele engana, Gênesis 25:26. Quando sua mãe, Rebeca, perguntou a Deus durante sua gravidez o que estava acontecendo com ela, Deus lhe disse que havia duas nações dentro de seu ventre que se dividiriam. Um seria mais forte que o outro, e o mais velho serviria o mais novo, Gênesis 25:23. Jacó e Esaú cresceram juntos vivendo uma vida nômade. Esaú tornou-se um bom caçador e adorava estar no campo, enquanto Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas, Gênesis 25:27. Esaú, sendo um caçador, era o favorito de seu pai, pois Isaque amava a caça selvagem que Esaú trazia para casa, enquanto Jacó era favorecido por sua mãe, Gênesis 25:28. Esse favoritismo destrutivo seguiria a família até a próxima geração, mais notavelmente com o filho de Jacó, José. Tal foi o favoritismo de Jacó por José que causou grande ressentimento entre seus irmãos e quase custou a vida de José. Quando Isaque era velho e sua visão estava enfraquecida, ele pensou que estava perto de sua morte e fez arranjos com Esaú para passar-lhe as bênçãos de primogenitura, Gênesis 27:1-4. Ao ouvir isso, Rebeca planejou um plano para enganar Isaque e abençoar Jacó. Assim, Jacó recebeu a bênção de seu pai no lugar de Esaú. Esaú jurou que mataria Jacó por isso assim que terminasse o período de luto pela morte de seu pai, Gênesis 27:41. Como se viu, seu pai não morreu por mais 20 anos, Gênesis 35:27-29. No entanto, Rebeca se deu conta do plano de Esaú e advertiu Jacó. Rebeca também disse a Isaque que Jacó deveria encontrar uma esposa entre seu próprio povo, então Isaque enviou Jacó para o seu tio Labão, o qual vivia em seu lar ancestral de Harã, Gênesis 27:43. Durante a jornada de Jacó, ele teve um sonho de uma escada para o céu com Deus no topo e anjos subindo e descendo. Essa imagem é espelhada nas palavras de Jesus ao seu discípulo Natanael, João 1:51. Deus deu a Jacó a certeza de sua presença e reiterou sua promessa a Abraão, Gênesis 28:13-15. Como resultado dessa experiência, Jacó renomeou o lugar Betel, que significa casa de Deus, e jurou servir a Deus. Depois que Jacó se estabeleceu em Harã, Labão ofereceu-lhe pagamento pelo trabalho que vinha fazendo como pastor de seus rebanhos. Jacó se ofereceu para trabalhar para Labão por 7 anos em troca da filha de Labão, Raquel, a quem ele amava profundamente. No entanto, Jacó descobriu que seu tio Labão podia ser tão enganador quanto ele. Na noite de núpcias de Jacó, Labão substituiu Raquel por sua filha mais velha, Lia, Gênesis 29:23-25.
No entanto, Labão concordou em também dar Raquel a Jacó, desde que Jacó terminasse a semana de casamento com Lia antes de tomar Raquel como esposa, e depois trabalhasse mais 7 anos para ele. Jacó concordou com este plano. Embora ambas as mulheres permanecessem esposas de Jacó, Jacó amava Raquel mais do que Lia, Gênesis 29.30, e isso foi uma fonte de contínuos conflitos familiares. Enquanto Raquel permaneceu estéril, Lia deu à luz o filho primogênito de Jacó, Ruben. Então seguiu-se o nascimento de mais 11 filhos de Lia, Raquel e suas 2 servas. Esses filhos seriam os progenitores das 12 tribos de Israel. Após o nascimento de José, primeiro filho de Raquel e 11º de Jacó, Jacó pediu que Labão o mandasse de volta para sua terra natal. Labão pediu que Jacó permanecesse, dizendo-lhe para nomear seu salário. Para fazer seus próprios rebanhos, Jacó pediu apenas pelas ovelhas e cabras salpicadas e malhadas de todos os rebanhos de Labão. Não está claro como ou por que isso funcionou, mas Jacó colocou galhos listrados na frente dos rebanhos quando eles acasalaram, e isso resultou em descendentes salpicados e malhados que ele podia reivindicar para si mesmo. Jacó fez isso somente com os animais fortes para seus rebanhos. Jacó, referências gerais. Seu nome aparece 374 vezes na Bíblia. Resumo do seu personagem. Astuto por natureza, Gênesis 25, 31, 33. Enganou seu pai, Gênesis 27, 18 a 29. Ele colheu o resultado de seu próprio pecado, Gênesis 27, 42, 43. Tornou-se religioso, teve um encontro com Deus, Gênesis 28, 10, Gênesis 28, 20 a 21. Amava muitíssimo a Raquel, Gênesis 29, 18. Trabalhador, GN 31, 2.40. Piedosos, sabia se humilhar perante Deus, Gênesis 32, 9. A 12, Gênesis 32.24, 30. Disciplinado pela aflição, Gênesis 37, 28, Gênesis 42, 36. Um homem de fé, Hebreus 11.21, diz: pela fé Jacó, quando estava próximo da morte, abençoou os filhos de José. A maior herança que os pais deixam para seus filhos e netos é a bênção da comunhão sincera de que eles conheçam e andem com Deus.